Boa noite. Chove forte em diversos pontos do Rio. O pedido da Prefeitura é que as pessoas se mantenham abrigadas. Desde o início da tarde, o trânsito está congestionado por conta das ruas alagadas e a cidade está em estágio de atenção. Vamos falar também sobre a morte do miliciano procurado pela Polícia do Rio, Adriano Magalhães da Nóbrega. O criminoso foi morto durante uma operação na Bahia. Lava Jato, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, prestou depoimento pela primeira vez na condição de colaborador e afirmou que a mulher, Adriana Anselmo, sabia dos esquemas ilegais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. E a chuva voltou a castigar o Rio de Janeiro. A cidade está em estágio de atenção desde as 3h20 da tarde, que é o terceiro nível numa escala de 5. A primeira região afetada foi a Zona Oeste, onde a chuva atingiu mais de 10 milímetros em 3 pluviômetros. No início da tarde, o céu já estava escuro, bolsões d'água foram registrados em vários pontos. E olhem só essa imagem, a rodovia Washington Luiz, ali na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ficou totalmente tomada pela água. A Ilha do Governador, na Zona Norte, também foi afetada. Ruas pareciam rios e motoristas ficaram ilhados. Na Zona Sul, a queda de uma árvore interdita a rua José Joaquim Seabra, ali na altura da Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. A Prefeitura trabalha para desobstruir a via e os motoristas precisam ter muita paciência e também redobrar a atenção, porque neste momento a cidade registra 173 quilômetros de congestionamento. E agora nós vamos lá para o Centro de Operações, onde está Natasha Franco, ao vivo. Oi, Natasha, boa noite para você. Como vai ser, então, a volta para casa dos cariocas aí em relação aos transportes públicos? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. De muita paciência, Yasmin, porque nesse momento mais de 48 eventos, diferentes transtornos afetam o trânsito da cidade e automaticamente afetam também os transportes públicos. Vamos começar aqui pelo centro da cidade. Quem está circulando de VLT está vendo intervalos irregulares, exatamente por conta de diversos bolsões d'água que atingem ali a via do veículo leve sobre trilhos. E aí, quando a gente fala de bolsão d'água, a gente logo lembra dos BRTs. Todos os 3 BRTs da cidade estão sofrendo muito por conta da forte chuva e bolsões d'água na via e, portanto, está tendo redução aí no tempo. Então, as pessoas estão tendo que esperar muito mais dentro das estações para conseguir pegar o BRT. O BRT da Transoeste é o que está mais atingido por isso. Algumas estações estão tendo aí problemas para conseguir escoar a quantidade de passageiros. Então, muita paciência para quem está saindo do trabalho, às vezes, de repente, esperar um pouco mais no trabalho para conseguir sair. E aí, quando a gente fala de chuva, a gente também pensa nos trens. A Supervia já informou que o ramal de Saracuruna está com problemas, especificamente por conta da falta de luz entre Gramacho e Saracuruna, e aí está afetando também outras regiões como Guapimirim e Vila Inhamorim. Então, Yasmin, por conta das chuvas hoje no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 48 eventos afetando aí a cidade, afetando o trânsito da cidade. Teve volta às aulas hoje, dia 10, em muitas escolas. Então, você imagina esse trânsito impactado ainda mais por conta dessa forte chuva. Então, muita paciência para quem estiver saindo de casa, principalmente porque até quem está circulando de transporte público está tendo dificuldade. Imagina, né, Yasmin? Circular de trem está tendo problema, você imagina quem está de carro ou de ônibus pela cidade. Com certeza. Obrigada, Natasha. E a crise da água ganhou mais um capítulo. Agora há pouco, o governador Wilson Witzel determinou a demissão de Hélio Cabral Moreira do cargo de diretor-presidente da SEDAI. Witzel convocou ainda em caráter extraordinário uma reunião do Conselho de Administração da SEDAI para essa terça-feira para tratar a substituição do presidente da companhia. E quem assume a vaga é o engenheiro Renato Lima, do Espírito Santo. E procurado pela Polícia do Rio, o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto durante uma operação na Bahia neste domingo. A defesa quer que a Corregedoria da Polícia Civil aqui do Rio investigue as circunstâncias da morte, já que o criminoso relatou ao advogado que tinha medo de ser assassinado como queima de arquivo.
Este vídeo mostra onde Adriano foi morto. Segundo a polícia baiana, o ex-policial reagiu à chegada dos agentes e foi atingido por 2 disparos. Com ele foram encontradas 4 armas e 13 celulares. Adriano era acusado de integrar uma das maiores milícias daqui do Rio e de comandar um grupo de assassinos de aluguel que ficou conhecido como Escritório do Crime. As circunstâncias da morte agora serão investigadas pela Secretaria de Segurança da Bahia, que informou que deve concluir o inquérito em 15 dias. O advogado do ex-policial, que estava foragido há 1 ano, afirmou que na semana passada recebeu uma ligação de Adriano. Eu tentei demovê-lo dessa ideia de fuga e ele então me disse mais uma vez que tinha absoluta certeza, essas são palavras dele, de que se ele fosse preso, ele seria morto já muito brevemente. Ele falou em queima de arquivo, foi uma expressão que ele usou. O advogado vai pedir que o caso também seja investigado pela Corregedoria de Polícia do Rio de Janeiro. O nosso trabalho sempre se baseou pela técnica acima de tudo, então não há a menor chance de querer trazer algum pingo de dúvida se houve execução ou de haver tido uma queima de arquivo. É um trabalho eminentemente policial. O ex-capitão do BOPE foi expulso da corporação em 2014 por envolvimento com o jogo do bicho. Antes disso, recebeu a medalha Tiradentes, a maior homenagem concedida pela Assembleia Legislativa do Rio por iniciativa do então deputado Flávio Bolsonaro. Na época, o ex-policial estava preso, acusado de matar um guardador de carros que tinha delatado a milícia. Um dos integrantes do grupo de assassinos chefiado por Adriano era o ex-PM Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Adriano chegou a prestar depoimento à polícia sobre o caso, mas não foi citado no inquérito. E a seguir tem a inauguração de mais 2 bases do programa Segurança Presente. Os bairros contemplados dessa vez foram Belfor Roxo e Queimados, na Baixada Fluminense. Foram inauguradas hoje 2 novas bases do programa Segurança Presente, só que dessa vez em Belfor Roxo e Queimados, na Baixada Fluminense. Os 80 policiais militares vão reforçar o patrulhamento nos 2 municípios da Baixada Fluminense. Metade deles integra o Segurança Presente de Queimados, a 24ª base do programa. 150 mil moradores vão ser beneficiados com rondas realizadas a pé, com viaturas e motocicletas. O governador do Rio, Wilson Witzel, participou da cerimônia de inauguração da operação. No discurso, Witzel anunciou um novo programa de moradia para a construção de 50 mil imóveis destinados a pessoas de baixa renda. Então eu estou, desde o início do ano passado, trabalhando numa política habitacional que dê condições do pobre comprar sua primeira casa. Talvez mais de 50 mil nós tenhamos condições de construir, porque nós já estamos com a linha de financiamento, a SEAB vai voltar a financiar imóveis. Witzel aproveitou a oportunidade para falar um pouco mais sobre o Comunidade Cidade, já iniciado na Rocinha. Anunciou um cartão de crédito com juros baixos no projeto e afirmou que Queimados será beneficiada. Vamos criar um cartão de crédito Comunidade Cidade, um cartão de crédito para o pobre, com juros que praticamente não existe, juros de 2% ao ano, para que ele possa reformar sua moradia com um projeto de engenharia oferecido pelo Comunidade Cidade. Então, Comunidade Cidade, pode escrever aí, prefeito, vai chegar também Queimados. Logo depois, o governador participou do lançamento do programa em Belfor Roxo. O Segurança Presente também já atua no município de Belfor Roxo. Os 40 oficiais foram divididos em 2 bases operacionais, uma no centro da cidade e outra no bairro Lote 15. O município é o 25º a receber o programa. No ano passado, Queimados e Belfor Roxo registraram juntos mais de 1.900 ocorrências de furtos e cerca de 8.200 de roubos. E 5 mandados de prisão foram cumpridos hoje durante uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público do Rio contra acusados de aplicar golpes em empresas de planos de saúde. Os presos vão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Ao todo, eram 5 mandados de prisão expedidos no âmbito da Operação Palhares. Ela foi coordenada pela Delegacia de Petrópolis, na região serrana. Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público seguiram para 4 estados. Além do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Brasília foram alvos dessa ação, todos com movimentações financeiras altíssimas. De acordo com as investigações e a denúncia do Ministério Público, os acusados movimentaram 400 milhões de reais e uma fraude em uma empresa de plano de saúde chegou a 18 milhões de reais. O MP explicou que eles agiam da seguinte maneira: eles fingiam que tinham créditos com a Receita Federal de R$1 bilhão, ludibriavam as pessoas importantes dessas empresas para receber esses valores em troca de auxiliar nessas dívidas. Era aí que acontecia essa fraude, porque eles não tinham crédito algum. Essa empresa de plano de saúde foi ludibriada em Petrópolis, há uma filial dessa empresa por lá. Os agentes realizaram prisões tanto na Bahia quanto em Minas Gerais e também no Distrito Federal. Também teve ação de busca e apreensão na casa de um dos alvos, aqui no Rio de Janeiro, uma mansão de luxo no Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. As aulas voltaram e, com elas, o trânsito intenso nos horários de entrada e saída dos pequenos. E, para evitar transtornos maiores, a Guarda Municipal montou um esquema especial. Na semana passada, voltaram as aulas da rede municipal de ensino e as escolas particulares também estão voltando. Prezando pela segurança dos filhos, a maioria dos pais não abre mão de deixar e buscar as crianças na porta do colégio. Entre a gente ter que atravessar uma rua sem sinal ou ter que parar numa porta de escola, a segurança dos nossos filhos fica em primeiro lugar realmente. Boa parte das escolas da cidade possuem uma área de embarque e desembarque. Mas nos horários de entrada e saída dos alunos, o local não comporta a grande quantidade de carros. Tentando amenizar a situação, a Guarda Municipal preparou uma operação de apoio, orientando motoristas, fiscalizando as ruas em que há muitas escolas e auxiliando na travessia de alunos. São 41 guardas atuando em horários de pico, distribuídos por locais como Botafogo, Humaitá e Campinho, em especial perto de colégios particulares que registram um movimento maior de veículos. Os pais ficam realmente ansiosos, porque eles querem conhecer a dinâmica daquela escola. Só que eles têm que procurar combinar com os filhos para pegarem nas ruas transversais. A parada tem que ser rápida. Nesse período, vale mais a orientação. Agora, se insistir no erro, naturalmente nós vamos infracionar. A seguir, a gente volta a falar sobre a chuva e também Sérgio Cabral presta depoimento e diz que a mulher, Adriana Anselmo, sabia dos esquemas ilegais. Voltamos a falar sobre a chuva e vamos chamar novamente a Natasha Franco, que está ao vivo lá no Centro de Operações da Prefeitura. Oi, Natasha, qual é a situação nesse momento? Boa noite, Yasmin, mais uma vez. A situação é muito complicada, inclusive também, Yasmin, na Baixada Fluminense e em Niterói. Nesse momento, Niterói está em estágio de atenção por conta da quantidade de chuva que está por lá. A Alameda, por exemplo, ali próximo ao Plaza, está muito congestionada por conta da quantidade de bolsões d'água. Alguns morros da região tiveram milimetragem de chuva muito alta na última hora, então a situação é de atenção em Niterói, assim como em Duque de Caxias, que também entrou em estágio de atenção, apesar de não ter havido nenhuma situação de grande gravidade nesse município da Baixada Fluminense. A gente volta para a capital para conversar com o Alexandre Cardman, que é responsável aqui pelo Centro de Operações. Cardman, quando a gente fala especificamente do Rio de Janeiro, ainda tem chuva e tem chuva localizada e muito forte em algumas regiões, né? Isso. A gente tem chuva hoje, agora, nesse momento, no maciço da Tijuca e no maciço do Grajaú, Jacarepaguá. Então, aquele entorno do Grajaú, Jacarepaguá, Tijuca, Meia, ainda tem chuva moderada. É importante que as pessoas se desloquem para casa e fiquem em lugar seguro. É fundamental ouvir as informações do Centro de Operações, das redes sociais. É importante que ali no Galeão, ali na estrada do Galeão, ainda tem bolsões d'água, então ali é uma zona de preocupação. As equipes da Prefeitura estão no local tentando liberar aquela situação, mas nesse momento a maré ela está baixando, então provavelmente os bolsões vão começar a baixar. Então é importante que quem não precisar ir para a área da Ilha do Governador nesse momento, espere um pouco, aguarde para a gente poder andar.
Agora, amanhã e a madrugada ainda tem chuva, né? Isso é importante, a gente ainda vai ter chuva na madrugada e na manhã dessa terça-feira, então é fundamental que as pessoas preservem os seus deslocamentos e é importante para a gente que as pessoas ouçam as redes sociais. A gente vai informando durante a noite, a gente está em estado de atenção e as sirenes que não tocaram hoje por causa dos protocolos, elas podem tocar durante a noite. Então as pessoas procurarem um lugar de apoio. É isso, muita atenção e evitar, se deslocar durante a chuva. Yasmin. Obrigada, Natasha. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, prestou hoje o primeiro depoimento na condição de colaborador. Ele afirmou que a mulher Adriana Anselmo sabia dos esquemas ilegais, usufruiu, mas não integrava a organização criminosa. Pela primeira vez, o ex-governador Sérgio Cabral trocou de lado na mesa de depoimentos do juiz Marcelo Bretas. É a primeira vez que o senhor será ouvido como colaborador da Polícia Federal, das investigações. Cabral passou a ser colaborador da Justiça depois de ter o acordo de delação premiada com a Polícia Federal homologado pelo Supremo Tribunal Federal. No depoimento dessa segunda-feira, o ex-governador falou sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o escritório de advocacia de Adriana Anselmo e o proprietário do restaurante Manequineco. Cabral confirmou o esquema e afirmou que a demanda partiu da esposa que queria resolver um problema trabalhista do cliente. Cabral, pela primeira vez, admitiu que a esposa sabia que ele tinha contas extras e que usufruía desse benefício. Ela sabia que eu tinha um caixa paralelo. Claro que sabia. Ela sabia que eu tinha um caixa, claro. Claro, ela sabia, os meus gastos eram incompatíveis com a minha receita formal. Na verdade, ela nunca sentou com nenhum fornecedor, nunca tratou de nenhuma... Eu não estou falando isso para protegê-la, estou dizendo isso porque é a pura verdade. Mas usufruiu largamente. Usufruiu largamente, exatamente. Adriana Anselmo negou qualquer participação no esquema, mas foi apontada como a mente por trás do processo, tanto pelo marido quanto por outros acusados, quanto pelo sócio Tiago Aragão, que atendia a conta do restaurante no escritório de advocacia. Talo Garritano, dono do restaurante, negou a participação no esquema. O empresário, que é colaborador da Justiça, disse que foi enganado pelo então cunhado Tiago Aragão. Ele precisava tirar o dinheiro do escritório, porque ele tinha muito pagamento de clientes em dinheiro. E começou hoje o reforço na segurança nas estações e terminais do BRT. Policiais militares e guardas municipais inscritos no Programa Estadual de Integração de Segurança, o PROES, fizeram a primeira operação no corredor Transoeste. Cerca de 0,5 tonelada de produtos comercializados ilegalmente e lixo deixados por ambulantes foi recolhida entre o trecho do terminal Jardim Oceânico, ali na Barra da Tijuca, e a estação Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. Ao todo, 30 PMs farão rondas diárias para coibir delitos e ajudar também no ordenamento dos corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Só com vandalismo e mau uso das estações, o prejuízo estimado por mês é de cerca de R$1.400.000. E a seguir tem futebol. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar numa das semifinais da Taça Guanabara. Hora do futebol. Embalados, Fluminense e Flamengo se enfrentam na semifinal da Taça Guanabara. Botafogo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã em um jogo que, na teoria, parecia não valer muita coisa. Enquanto o alvinegro já sabia que não conseguiria mais alcançar Boa Vista e Flamengo na briga pela semifinal, o tricolor já havia garantido vaga para a próxima fase. Mas, na prática, a partida acabou sendo bem movimentada, tanto dentro quanto fora de campo. Nas 4 linhas, o Flu venceu por 3-0 com 2 gols de Nenê e um de Wellington Silva. Com a vitória, o tricolor confirmou a primeira colocação e a vantagem do empate contra o Flamengo. Nós vamos jogar buscando a classificação. Você não pode entrar numa partida buscando o empate. Você tem que entrar na partida, seja ela qual for, buscando a vitória, respeitando o adversário. A gente sabe
da força da equipe adversária. Fora delas, o técnico Alberto Valentim não resistiu à pressão por parte da torcida e foi demitido. Agora, a diretoria trabalha nos bastidores para definir o novo comandante do Alvinegro. Quem também entrou em campo já sem chances de ir à semifinal foi o Vasco, que com 2 gols de Werley e 1 de Germancano, venceu a Portuguesa por 3-2. Agora, a chave do Cruz Maltino está virada para o confronto de quarta-feira, contra o Altos pela Copa do Brasil. Já o Flamengo, adversário do Fluminense, garantiu a classificação no sábado, depois de vencer o Madureira por 2-0, com gols de Gabigol e Pedro. Agora o rubro-negro se prepara para a semana decisiva, já que enfrenta o Tricolor na quarta e o Atlético Paranaense pela final da Supercopa do Brasil no fim de semana. O Jornal do Rio termina aqui e mais informações sobre a chuva que atinge o Rio você acompanha no Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá!